Olá, muito bom dia para você. Finalmente chegou a hora de fazer as primeiras provas do Enem 2021. E você é nosso convidado especial para essa edição de hoje do Paraíba Comunidade. Em todo o Brasil, são mais de 5 milhões e 700 mil candidatos. E somente aqui na Paraíba, são mais de 161 mil estudantes que vão fazer as provas escritas. Paraíba Comunidade deste domingo dá uma força para os estudantes, para quem quer fazer uma última revisão de boa, ainda aí na cama, acordando com a gente. 17 de janeiro de 2021, o Paraíba Comunidade está no ar e você vem rever os últimos conteúdos do Enem aqui com a gente. Hoje serão aplicadas as provas de linguagens, redação e ciências humanas. Os portões vão ser abertos às 11h30 e os estudantes terão 5 horas e 30 minutos para fazer as provas. E a gente começa com dicas para a área de ciências humanas. A crise na Venezuela pode ser tema de questões da prova. Vamos entender então como essa crise acabou desencadeando o processo de migração. Você que vai fazer a prova precisa lembrar que o Enem abrange temas nacionais e mundiais. E hoje a gente vai falar sobre um fenômeno que acontece em outro país, mas reflete diretamente aqui no Brasil. Bora lá! O nosso tema de hoje é a crise na Venezuela. E quando eu falo em crise, não é somente econômica não. É crise política, social, é uma crise humanitária. E o reflexo de um problema tão grave num país vizinho é que muitos venezuelanos migram aqui para o Brasil em busca de uma vida melhor. Olha, Marcos está com a família num local que tem um projeto muito bacana. É a Casa do Migrante, que fica no litoral sul da Paraíba, na cidade do Conde, na praia de Jacumã. O trabalho lá acontece desde 2018. Estimamos que na Paraíba, sobretudo na Grande João Pessoa, estejam vivendo aproximadamente de 1.000 a 1.100 migrantes e refugiados venezuelanos que foram abrigados pela Casa do Migrante e por outras instituições que vieram através da Operação Acolhida ou da integração social das próprias famílias que encontraram trabalho e trouxeram seus parentes, ou mesmo os indígenas Waraus, que são aproximadamente 300 aqui na Grande João Pessoa. Certo, mas bora entender por que é que a Venezuela chegou à situação que está hoje, né? O resumo da história é o seguinte: desde o início do século XX, o petróleo é a principal fonte de riqueza do país. Durante o governo de Hugo Chávez, as principais conquistas sociais foram financiadas com dinheiro trazido pela venda do minério. O problema é que o país depende de um produto que tem o valor de mercado estabelecido pelo comércio internacional. Ao mesmo tempo, a Venezuela não investiu em algo básico, que é a própria agricultura, ou seja, ela tem que comprar tudo aquilo que não produz. E o que foi que aconteceu? Mais ou menos no meio de 2013, o valor do barril do petróleo começou a cair. E caía, junto com esse valor, o PIB, que é a riqueza do país. O PIB da Venezuela também foi indo para baixo. Sem dinheiro, o que é que aconteceu? O governo não teve mais como comprar produtos básicos para a população, como alimentos, remédios, itens de higiene. A situação lá ficou péssima e a gente sabe que esse tema, hora ou outra, é assunto de prova não somente de Enem, como de outros concursos também. Pode cair, por exemplo, na prova de geografia. O desabastecimento de alimentos, remédio, os inúmeros conflitos diante de um cenário de insatisfação da população com o governo do Nicolás Maduro, tudo isso fez com que a população da Venezuela buscasse refúgio nos países vizinhos. E o Brasil tem sido um país diretamente atingido por essa situação, principalmente pelo fato de que em Roraima existe a fronteira com a Venezuela, não é? O estado de Roraima faz fronteira com a Venezuela. E é por isso que esse estado acabou sendo mais sobrecarregado, né? Acolhendo refugiados venezuelanos. Desde 2015, são mais de 85 mil venezuelanos que já passaram pela Polícia Federal pedindo refúgio. E isso obrigou, inclusive, o governo brasileiro a colocar em prática uma política de interiorização desses refugiados, a fim de diminuir essa sobrecarga do sistema de saúde, do sistema de segurança pública, pela qual passa o estado de Roraima. Foi assim que eles chegaram a diversos estados aqui do Brasil. Quando a gente vai fazer a prova do Enem, precisa olhar de vários ângulos essa avaliação. Por quê? O mesmo tema pode ser tratado em mais de uma disciplina. A gente viu aí o que falou a professora de Geografia, mas bora entender também na Sociologia. Aqui no Brasil, vivenciamos hoje uma triste realidade. Várias pessoas que vieram da Venezuela estão nos semáforos, nas ruas, pedindo dinheiro.
E aí podemos nos questionar por que essas pessoas vieram para o Brasil, o que é que elas estão fazendo aqui? Normalmente as migrações se dão por catástrofes naturais ou por algum tipo de crise social, política e econômica. E essas famílias, essas pessoas acabam migrando para uma outra região para tentar melhorar a sua condição de vida. Então as migrações, lembre-se disso, elas fazem parte dos chamados fenômenos sociais, que são esses acontecimentos que ocorrem dentro de uma sociedade. Lembra também que a crise migratória não acontece ou aconteceu apenas aqui na região da América Latina, não. Tem por todo o planeta. Vai na Europa, vai na África, na Ásia, estuda o planeta inteiro, tá bom? Então é isso. A gente faz uma pausa agora e no próximo bloco vamos falar sobre como a segunda geração do romantismo pode ser cobrada nas provas do Enem. A gente volta já. Paraíba Comunidade está de volta. Nós estamos trazendo as últimas orientações para os estudantes que vão fazer as provas escritas do Enem 2021. Vamos falar sobre literatura e nossos professores vão nos ajudar a entender como a segunda geração do romantismo no Brasil pode ser cobrada nas provas. Hoje a gente vai falar de amor. O Lá Vem o Enem tá num climinha de love. Vocês estão entendendo que isso aqui é um coração, né? Deu trabalho de fazer, então valorize. Pois bem, o amor é aquele sentimento que faz o coração bater mais forte, deixa um sorrisinho no rosto. E o assunto de hoje tem tudo a ver com isso. É literatura. Pois bem, você deve estar se perguntando aí qual a ligação do Enem com o amor. Deixa eu explicar. É o romantismo. A gente hoje vai ter o foco na segunda geração do romantismo. E a gente pode dizer que foi um momento de muita sofrência. Sofrência é a palavra, viu? Lá no século XIX. A professora de literatura, Ana Paula Carvalho, vai explicar bem direitinho. A segunda geração do romantismo é aquela denominada de pessimista, ultrarromântica ou geração mal do século, que é uma referência ao fato de que a tuberculose era a doença do século XIX e acometeu vários dos nossos poetas. Essa geração tinha um profundo gosto pelo horror, pelo macabro, pela morte, pela dor vivente, como eles chamavam. É por isso que é muito comum que quando a gente relacione, associe, né, a segunda geração do romantismo aos dias atuais, a gente pense no amor sofrido, naquele amor que a gente observa na telenovela, que a gente observa nas comédias românticas e, consequentemente, que a gente observa também nas chamadas músicas de sofrência. É o amor rimando com dor. Eu até me sentei porque agora vai ser sofrimento de verdade, viu? Um exemplo de sofrência tá na música, o forró romântico. Mel Rios é cantora de forró e por onde passa leva com ela uma multidão de fãs apaixonados e sofredores também, sofrem do coração. Muita gente que gosta dessa música, que canta, que se emociona com esse sofrimento causado pelo amor. Falar de forró romântico é falar de casais apaixonados que nem sabem como explicar o que estão sentindo. E através das nossas letras, das nossas músicas, do nosso forró, a gente retrata isso de uma forma linda e esses casais acabam levando aí, né, pra vida, escolhem uma música e essa música acompanha esse casal aí por muitas gerações e é maravilhoso pra mim cantar, trazer o amor em forma de canção para as pessoas. O amor não correspondido, a tristeza, a insatisfação, tudo isso faz parte dessa segunda fase do romantismo que foi lá no século XIX, como eu já disse. Mas é bem atual, né? Coisas da cabeça e do coração. Pensar o amor hoje implica dizer, ou implica pensar também a sociedade. Como é que a gente tem pensado sobre isso? A sensação que eu tenho é de que a gente construiu culturalmente uma ideia do amor como um lugar de grandeza muito grande, onde a gente enaltece o outro demasiadamente, onde a gente coloca o outro nesse lugar de tem que cumprir o papel que geralmente eu espero, o papel que geralmente eu demando. E é exatamente nesse lugar que o amor passa a adoecer, quando eu tento transformar o outro naquilo que eu desejo que ele seja e eu me perco nesse movimento de descobrir o outro na verdade. Será que a gente sofre realmente por amor
ou a gente sofre por aquilo que a gente idealiza que o outro seja, dentro da nossa concepção de amor? Ok, entendemos bem aí da sofrência, dos problemas do coração, mas e como é que tudo isso vai cair no Enem? Professora Ana Paula Carvalho volta para explicar. O poeta que mais se destaca nessa geração é Álvares de Azevedo, que é, consequentemente, aquele que está presente no Enem quando se trata dessa geração no exame. É muito comum que o Enem aborde essa segunda geração a partir da construção de sentido do texto desse momento, dessa época. Então, avaliando esses traços que foram construídos no texto a partir da valorização da morte, da idealização da morte. Ou seja, para entrar na universidade não basta apenas ouvir e sentir a sofrência. Também tem que conhecer o texto ultrarromântico quando ele aparecer na prova, na sua frente. Agora, se você está sofrendo por amor, está na sofrência, pelo menos tem um lado bom aí, né? Vai ser aprovado no Enem, vai conhecer de cara esse texto. Ó, um beijo, um abraço. No próximo bloco tem dicas para não zerar a prova de redação, hein? Fica ligado. E tem ainda um bate-papo com a nutricionista Érica Nóbrega, que vai orientar sobre os cuidados com a alimentação nesse domingo. A gente volta já. A gente está de volta e o programa hoje traz dicas para os estudantes que vão daqui a pouco fazer as provas escritas do Enem 2021. Vamos conferir as dicas para não zerar na prova de redação. Veja aí, então, quais são as 5 competências cobradas pelo INEP para ter uma boa nota no Enem. Nada como você ficar na expectativa de qual vai ser o tema da redação. Quando o fiscal de sala vai entregar a prova, eu garanto que quase todos os candidatos, ou até todos, vão logo olhar o que é que a redação pede. Dá um nervosismo, a mão fica suada, mas é normal, nem precisa disso tudo não. Fica tranquilo porque a gente vai passar algumas dicas hoje aqui importantes e se seguir essas dicas, se dá bem na prova. Já digo que aquela nota acima de 800, 900, ó, já tá todo mundo aplaudindo. Lívia fez 980. Vocês têm que colocar na cabeça de vocês que redação é prática e técnica. Vocês têm que escrever aquilo que o corretor espera que vocês escrevam com clareza, com objetividade, colocar os conectivos de forma correta, porque uma das primeiras coisas que ele vai olhar no seu texto é a estrutura, entendeu? A organização. Sobre o conteúdo, eu recomendo muito que vocês procurem filósofos, sociólogos, citações de livros e obras, mas nunca esquecer que o texto não pode ser dissertativo. Você tem que argumentar, você tem que dar a sua opinião o tempo inteiro pro corretor, entendeu? E sempre deixando muito claro, porque a objetividade, assim, tem que ser objetiva, entendeu? Entendi sim. E foi assim que ela foi aprovada para o curso de Medicina. Conseguiu 980 pontos e não foram de graça não, viu? Estudou muito para conseguir essa nota. Ela contou que fazia uma redação por semana e deu a dica. Se você não gosta de redação, aí é que tem que treinar mesmo. Faz 2, 3 redações por semana para aprender, para se dar bem. Não tem segredo não, é determinação. Mas também tem alguns pontos que a gente precisa lembrar antes de fazer a prova de redação do Exame Nacional do Ensino Médio. Primeiro, lembrar que o texto precisa ser dissertativo argumentativo, ou seja, defender um ponto de vista e apresentando argumentos para convencer a pessoa que vai corrigir de que você realmente está com um pensamento coerente, que aquilo que você está escrevendo está de acordo com o que a redação pede. Outro ponto bastante importante é que tem que lembrar sempre de respeitar os direitos humanos. Além disso, existem 5 competências que todo aluno precisa saber antes de fazer uma redação do Exame Nacional do Ensino Médio. E quem vai explicar pra gente sobre essas competências são os professores de português, redação, literatura, Ana Paula Carvalho e Eric Anderson. Vê aí. Competência 1, demonstrar domínio da escrita formal da língua. É nesta competência que o aluno é avaliado quanto a aspectos como a ortografia, a acentuação, a concordância, a regência. Nada de escrever as palavras pela metade, tá no lugar de estar, de usar gíria, não pode, porque a redação deve observar o registro escrito da língua portuguesa, sem marcas de oralidade, sem regionalismos, mas observando a norma culta. A competência 2 está relacionada ao gênero e ao tema do texto.
O gênero é o gênero dissertativo argumentativo, ou seja, é um texto que não apenas expõe ideias, mas também está relacionado à defesa dessas ideias. Competência 3, vamos sistematizar com o seguinte esquema, 4x4. 4 verbos, 4 substantivos. Vamos aos verbos? Competência 3, selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, opiniões, fatos e argumentos na defesa de um ponto de vista. A competência 4 está relacionada à coesão e à coerência textuais. A coesão é a capacidade que o candidato tem de articular as ideias, as palavras, os parágrafos para deixar esse texto como uma unidade de sentido. Enquanto a coerência é a capacidade que o candidato tem de fazer com que suas ideias não entrem em contradição. Competência 5, elaborar proposta de intervenção social respeitando os direitos humanos. Nesta competência, o aluno precisa construir uma proposta na qual fique claramente marcado quem é o agente, qual a ação, qual o meio, qual o efeito e qual o detalhamento. Agradeço aos professores que disseram aí o que é que o aluno precisa fazer e saber para ter uma nota boa na redação, quem sabe também a tão sonhada nota 1000, né? Mas e o que é que pode fazer o candidato zerar a prova de redação? O professor Diego Rangel vai falar pra gente. Não deixe a folha definitiva de redação em branco por falta de tempo. Não construa redação com até 7 linhas ou com cópia dos textos motivadores e do caderno de redações. Não são computadas essas linhas. Não assine, não coloque apelido, não desenhe. Não deixe trechos desconectados deliberadamente. Não construa o seu texto em língua estrangeira. Não fuja ao tema, mantenha a fidelidade ao tema. Não quebre a lógica do texto dissertativo argumentativo. Não é narrar, não é descrever. É levantar proposições e defender proposições. Assim você não zera a redação do Enem. Valeu, professor! Ó, já aviso que se você zerar a redação, as outras provas também não vão valer de nada. Tem que ter nota boa em tudo, beleza? Então essas foram as dicas. E agora a gente vai conversar com uma nutricionista para entender, para saber até que ponto a alimentação, a nossa dieta, pode interferir no nosso rendimento, na compreensão das coisas, na fixação dos conteúdos. Érica, bom dia para você. Seja bem-vinda mais uma vez aqui ao Paraíba Comunidade. Que bom ter você aqui de novo, viu? Bom dia. Sempre muito bom estar com vocês. Érica, me conta o seguinte, até que ponto o que a gente come pode ajudar na nossa concentração, na fixação do aprendizado, no rendimento melhor? Como é que é a relação de tudo isso com dieta? Como é que funciona na prática? Debrando, tem alguns alimentos que de fato melhoram muito a questão da concentração, da capacidade de estar nutrindo o sistema nervoso central. Então, vamos começar falando de algumas frutas. Existem algumas frutas que têm na sua composição um elemento chamado fizedina. Esse elemento faz com que haja um melhor funcionamento a nível de sistema nervoso central, uma melhor capacidade de concentração e memória. Tudo que qualquer vestibulando precisa nesse momento. E aí eu posso estar encontrando esse composto nas maçãs, uva, tá? Nas frutas vermelhas eu tenho resveratrol, que tem uma capacidade enorme de ser antioxidante e vai também ter uma influência muito boa na capacidade de concentração e foco, certo? Posso falar mais de quê? De ômega 3, de zinco e de selênio. Onde a gente encontra ômega 3, zinco e selênio? Nos peixes, de modo geral. Então, eu posso estar falando de qualquer peixe, da própria sardinha em lata, do atum em lata. Olha quanta coisa boa a gente já pode estar associando na alimentação que pode perfeitamente levar uma performance muito boa de foco e de concentração. Que bom. E quanto tempo leva para começar a sentir os benefícios depois que a gente passa a comer tudo isso e passa a comer do jeito certo, com a dieta mais balanceada? Isso é imediato? Isso leva um tempinho? Como é que isso se processa? De modo geral, o que é que a gente percebe? Se você começa a fazer o que a gente chama de dieta limpa, que você vai tirar um monte de tranqueira da tua vida, os produtos processados, os refrigerantes, que muitas vezes a turma nova consome muito, se você já faz essa limpeza antes, tudo vai ser muito melhor absorvido. Então, se hoje quem está nos ouvindo
já pode começar a incluir, né, na sua alimentação um pouco disso que já falei, né, e posso complementar aqui falando, sabe de quê? De um alimento super interessante e fácil, que é o ovo, rico em colina, que tem uma ação maravilhosa em relação à concentração e foco. Então, mudar hábito alimentar, Ildebrando, é para já. Melhorar a vida, deixar de comer aquilo que tem muitas substâncias químicas, é tudo que todas as pessoas devem fazer para ter saúde. É verdade. Érica, e do que a gente come no dia a dia aqui na Paraíba, no Nordeste também, o que é que você mais indica para reforçar atenção, concentração? Falo da nossa rotina alimentar básica do dia a dia. A gente tem muitas raízes, tem uma alimentação um pouco mais saudável também. O que disso pode ajudar a gente a um candidato, vamos dizer, de um teste como o Enem? Eu super indico, tanto inhame, quanto batata doce, quanto macaxeira, como fonte de carboidrato. Muito interessante você estar utilizando esses alimentos no lugar de pão, por exemplo, que vai subir muito rápido a glicose, vai tirar você de foco, muitas vezes vai deixar você super sonolento. Então, o café da manhã, a gente pode estar usando um desses, né? E aí, associa com o quê? Associa com uma carne de sol desfiada, que é super nossa, associa com um omelete, que nesse omelete você pode estar colocando um pouquinho de tomate, um pouquinho de cebola. Eu estou falando de café da manhã, né? Então, super interessante, já no domingo, você acordar com essa disposição de comer algo que durante o dia não vai te deixar fadigado nem sonolento. Tudo que você não precisa para ter na hora da prova. A minha sugestão é que você aplique para já o uso desses alimentos. Ótimo, boa dica. O candidato tem até 5 horas e meia para fazer essas provas. É um período, a gente pode dizer, um período longo, tem ainda o desgaste intelectual, esse tempo todo sentado. O que é que você indica para se comer durante esse período? Qual que é a recomendação? Bom, é tanto tempo assim, ele não pode deixar de levar algo para cuidar da hidratação. A minha sugestão é que ele leve até uma água frutada, Ildebrando. Não é muito complicado, não. Ele vai pegar a água e vai jogar dentro rodela de limão, rodela de laranja, para deixar um pouquinho de vitamina C soltando aos poucos. Super interessante isso. O que é que ele pode levar para comer? A minha sugestão é que ele leve maçã ou pera, até porque são frutas fáceis de comer e são frutas ricas em fibra. Devagar ele vai estar jogando a glicose na corrente sanguínea e vai evitar que haja pico. E também é interessante que a fome vai sendo controlada aos poucos, a própria mastigação é uma forma de relaxar. Ele pode associar e levar também um chocolate, que não precisa ser um chocolate com tudo dentro, e um chocolate que tenha ou dentro de uma barra cereal, que tenha chocolate e cereal, ou até levar um pouquinho de chocolate e um pouquinho de oleaginose, certo? Então, também ele não vai passar o tempo todo comendo na prova, senão ele vai desfocar e vai perder tempo. Perde Mas se o foco, ele puder levar né? essa lancheirinha com essas dicas, não é? É verdade. É interessante. Mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua participação. Sempre muito bom recebê-la aqui no Paraíba Comunidade, viu? Obrigado por atender nosso convite. Bom demais estar com vocês. Sorte aí no pessoal do Enem. Sorte para todos. Muito obrigado, bom domingo para você. E a gente fica por aqui desejando sucesso para os estudantes que vão hoje dar início a uma série de mudanças no futuro profissional. Boas provas, fiquem tranquilos, relaxem até a hora da abertura dos portões, tá bom? Um ótimo começo de semana para todo mundo. A gente se vê no próximo domingo. Tchau. Paraíba Comunidade. Oferecimento Agronil. Pensou irrigação? Lembrou Agronil. Revendedor líder em produtos para irrigação. Mamanguape.